Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desvendar um tema super importante e que tem gerado muito debate: a criminalização da misoginia. Vocês já devem ter ouvido falar da PLA, da misoginia, mas a história é um pouco mais complexa do que parece. Não é só um projeto de lei, mas sim um conjunto de propostas que evoluíram ao longo do tempo. Então, pega um café, eu vou explicar tudo, desde o começo até o estágio atual. Primeiro, vamos voltar para 2019. Foi nesse ano que o primeiro grande passo foi dado com o Projeto de Lei 2346. A ideia era bem direta: incluir a misoginia no Código Penal. Mas o que exatamente isso significava na prática? O projeto propunha que a misoginia fosse considerada uma circunstância agravante, ou seja, se um crime, como lesão corporal ou ameaça, fosse cometido por razões de misoginia, a pena para esse crime seria aumentada. Era uma forma de reconhecer oficialmente que o ódio ou desprezo contra mulheres era um motivador de crimes, e que isso deveria ser punido de forma mais severa. Esse projeto inicial foi fundamental porque ele colocou o tema em pauta no Congresso Nacional e abriu o caminho para discussões mais aprofundadas. Foi a semente de tudo o que viria depois. Avançando no tempo, chegamos a 2023. O debate amadureceu e uma nova proposta surgiu: o Projeto de Lei 1360. Este projeto foi um grande salto em relação ao anterior. Ele não queria apenas que a misoginia fosse um agravante, mas sim que ela se tornasse um crime autônomo. Isso é uma mudança enorme. A proposta era criar um tipo penal específico para a misoginia. Em termos simples, a lei passaria a dizer: cometer um ato de misoginia é crime. E qual seria a definição? O texto sugeria que seria crime manifestar ódio ou aversão às mulheres, por meio de violência ou grave ameaça. A pena proposta era de reclusão de 2 a 5 anos. Além disso, o projeto previa que, se o crime fosse cometido por 2 ou mais pessoas, a pena seria aumentada. Era uma tentativa de dar uma resposta mais forte e direta à violência motivada pelo gênero, tratando-a não como um complemento de outro crime, mas como um crime em si. Mas a história não para por aí. As discussões continuaram. E para organizar tudo, vários projetos sobre o mesmo tema foram reunidos em um só, o que no jargão legislativo se chama de apensamento. O texto que acabou ganhando mais força e avançando foi o substitutivo ao Projeto de Lei 6.419, que na verdade é 2019, mas foi renumerado e vamos chamá-lo assim para facilitar. Este é o projeto que está atualmente em tramitação e que todo mundo chama de Projeto de Lei da Misoginia. Ele foi construído com base nas propostas anteriores e em muito debate. Então, o que diz essa versão mais recente? Ela é um pouco diferente das outras. O texto define misoginia como a conduta de propagar, incitar ou praticar ódio, aversão ou preconceito contra mulheres. A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O projeto também deixa claro que a pena é aumentada se o crime for cometido em locais públicos, através de redes sociais ou com a ajuda de mais pessoas. Uma coisa muito importante nesse novo texto é que ele também qualifica o crime de feminicídio. Se o feminicídio for praticado em um contexto de misoginia, a pena pode ser aumentada. Isso mostra uma preocupação em conectar as diferentes formas de violência contra a mulher, desde o discurso de ódio até a sua consequência mais trágica. E onde estamos agora? O momento decisivo, até agora, aconteceu em outubro de 2025. Foi nesse mês que a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, a famosa CCJ, aprovou o texto. A aprovação na CCJ é um passo gigantesco, porque essa comissão analisa se o projeto está de acordo com a Constituição e com as leis do país. É um filtro técnico e jurídico muito importante. Com o sinal verde da CCJ, o projeto ganhou muita força e está pronto para seguir para as próximas etapas de votação no Congresso. Claro, a aprovação na CCJ não significa que a lei já está valendo. O caminho legislativo é longo. Agora, o projeto precisa ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para o Senado Federal, onde passará por outras comissões e pela votação em plenário. Se o Senado fizer alguma alteração no texto, ele precisa voltar para a Câmara para uma nova votação. Só depois de aprovado nas duas casas, sem nenhuma pendência, é que ele vai para a sanção do presidente da República, que pode aprovar ou vetar. Mas por que essa lei é tão importante? Os defensores argumentam que a legislação atual ainda é insuficiente para combater a cultura de ódio contra as mulheres. Ter uma lei específica para a misoginia daria ferramentas mais claras para a polícia, para o Ministério Público e para os juízes punirem esses atos. Seria um recado claro da sociedade de que esse tipo de comportamento não é tolerado.
Allen, a existência da lei poderia ajudar a educar a população sobre o que é misoginia e quais são suas consequências, incentivando a prevenção. Por outro lado, existem críticas e preocupações. Alguns argumentam que a definição de ódio ou aversão pode ser muito subjetiva e abrir margem para interpretações variadas, o que poderia levar a injustiças ou ao uso da lei para cercear a liberdade de expressão. O debate é justamente sobre encontrar um equilíbrio. Como proteger as mulheres da violência misógina, sem criar uma lei que possa ser usada de forma arbitrária? É por isso que o texto foi tão discutido e modificado ao longo desses anos, na tentativa de criar uma redação mais precisa e segura juridicamente. Então, resumindo a jornada, tudo começou em 2019 com a ideia de agravar penas. Evoluiu em 2023 para a proposta de criar um crime específico. E agora temos o projeto de lei 6.419, um texto mais robusto que define a misoginia como crime, qualifica o feminicídio e que já passou pelo importante crivo da CCJ em outubro de 2025. O futuro dessa lei ainda depende dos próximos passos no Congresso e nós vamos continuar acompanhando de perto. É fundamental que a gente entenda esse processo para poder participar do debate de forma consciente, independentemente de qual seja a sua opinião. Conhecer a trajetória e o conteúdo do projeto de lei é o primeiro passo. Espero que essa explicação tenha ajudado a clarear as coisas. É um tema complexo, mas super necessário de ser discutido. Se você gostou do vídeo e quer continuar acompanhando esse e outros assuntos importantes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, deixe seu comentário. E o que você acha do projeto de lei da misoginia? Muito obrigado por assistir e até a próxima.